primeiro agradecer a Nutrilite, a Roberto, a Alessandra, por estar aqui. Eu gosto muito, né? Eu sou, além de ser fisioterapeuta, e agora terapeuta ortomolecular, né? Eu sou professora, então, assim, eu amo ensinar, eu amo passar, transmitir um pouco do que eu sei. Muito obrigada, Lê, dizer que eu sei muito, mas eu sou um aprendiz, na verdade, eu amo estudar. E o mais gostoso de estudar é passar para as pessoas o que eu sei, e principalmente que o que eu sei tem muito a ver com a saúde, né? Hoje, eu lido mais com a fisioterapeuta integrativa, a estética integrativa, do que outra coisa. E aí ficou a pergunta que a Alessandra me fez, o que é ortomolecular? Né? Muita gente fala, eu vou a um terapeuta ortomolecular, e muita gente realmente não sabe o que é. E é simples, gente. Na verdade, assim, o que a gente busca na ortomolecular é o equilíbrio, né? A gente sabe, ou muita gente não sabe, que esses desequilíbrios, eles levam a doenças. Quais doenças? Eu diria que mais de 300. Né? A gente está falando de mais de 300 enfermidades que vêm de um desequilíbrio, né? De inflamações por excessos de radicais livres, que aí falar um pouco de radical livre seria outra live, né? Mas Verdade. Realmente falar, e aí eu teria que entrar na parte de detoxicação do organismo, de inflamações, né? Mas essa parte de radical livre é muito importante. Porque o radical livre ele é importante para a nossa saúde, ele precisa existir para que a gente tenha saúde. Mas, da mesma forma que a glicose também tem que existir para a gente ter saúde, o excesso é dano, é prejudicial. Né? Então, assim, nós precisamos de glicose, sim, é nosso combustível. Mas o excesso de glicose não faz bem. Então, os radicais livres é da mesma forma. Então, a alta molecular, nós visamos um paciente como um todo, um indivíduo como um todo. A gente quer o equilíbrio corporal, né? Então, a grande diferença, por exemplo, de um médico para um terapeuta ortomolecular é que o médico, ele trata os sintomas, né? Você chega lá e diz, olha, eu estou com dor no coração. E um cardiologista vai passar remédio para o coração. Então, ele vai tratar os teus sintomas e passar remédios para aqueles sintomas. Consequências, né? Isso. Na verdade, ele já vem tratar o paciente quando o paciente já está nas últimas. E isso não é legal, né? Porque eu digo que médicos, eles medicam, né? E a ortomolecular equilibra. A ortomolecular, ela não trata os sintomas, ela trata o paciente. Nós visamos um equilíbrio bioquímico através de vitaminas, minerais, algumas proteínas que fazem falta ou que estão em excesso, que isso é importante também, né? Por exemplo, algumas pacientes minhas que procuram meu consultório para emagrecimento, elas me dizem, doutora, eu não sei por que eu engordei, eu não como muito. E aí eu explico que é muito importante elas saberem que, às vezes, você engordar não tem muito a ver com o excesso de alimento. Às vezes é pela falta de alimento, né? Ou seja, falta de nutrição. E aí a gente entra nessa parte de equilíbrio, né? Onde eu vou estudar todo o equilíbrio do paciente e a gente vai, digamos, buscar esse equilíbrio corporal. Está acontecendo de forma sistêmica, né? Claro, não. Aí a gente visa todos os órgãos, né? Se você chegar para mim e dizer, olha, eu quero emagrecer, eu não estou só visando a tua ansiedade por comida, a tua ansiedade por comer doce. Eu vou visar todo o teu sistema. E aí, falando em ansiedade, tem tudo a ver com o que a gente veio falar, né, Lê? Que é o intestino. Perfeito. O que é que o intestino tem a ver com a imunidade da gente, né? Pois então, assim, eu acho primeiro, comenta aí. O que é que tu ia dizer? A primeira coisa, assim, quando a gente pensa nisso primeiro entender, né, o que é o sistema imunológico, né? O que é que ele faz para a gente, o que é que ele causa na gente, né? Então, fala um pouquinho primeiro definir o sistema imunológico para depois falar do intestino. Do intestino. Eu acho engraçado porque, assim, às vezes as pessoas, elas repetem palavras que elas escutam, né? Por exemplo, uma das expressões que eu acho mais engraçada é detox capilar, onde você vai fazer uma escova no cabelo e você vai dizer que é um detox. Então, assim, hoje muita gente fala de imunidade,
mas a maioria das pessoas não sabem o que é imunidade, né? Então, assim, vamos começar da premissa. Imunidade é um sistema que aí entra vários órgãos, células, né? E que visa, digamos, deter invasores e algumas coisas que o nosso organismo não codifica. É importante também falar dessa questão de organismo não codifica, porque a nossa imunidade ela vai entrar em ação não só quando entra um vírus, uma bactéria, um protozoário, não. Ela vai entrar também quando entra no nosso organismo, quando a gente vê o invasor, não é uma bactéria, não é um vírus, mas, por exemplo, é uma proteína. E a gente vai falar um pouco disso, tomara que dê tempo, mas é possível? É possível. E tem muita gente dodói, porque nós deixamos entrar no nosso organismo algumas comidas que são muito grandes. E aí essas comidas, o nosso sistema nervoso, ele não codifica. E aí o nosso organismo começa a se defender desses próprios alimentos. Entendeu? Então, isso é interessante. Né? E assim, é interessante também a gente saber que, olha só, gente, 20% da nossa imunidade é o presente de Deus. Eu digo que é o presente do nosso Criador, né? Vamos falar assim. O que aí tem a ver com a medula, né? É genético, exatamente. Tem a ver com a nossa medula, a qualidade das nossas células, tem a ver com o que você herdou de papai, de mamãe, de vovô, de vovó, né? Tem a ver com, por exemplo, com algo que eu acho muito importante, né? Que é a timo. Você tem a ver com todos os elementos do sangue. Isso aí foi um presente do Criador. Mas, gente, 80% de toda a nossa imunidade é o que a gente chama hoje, é uma palavra que está muito de moda, que se chama epigenética. Que esse nome bonito nada mais é do que as nossas escolhas. A gente é o que a gente come, a gente é o que a gente faz. Então, as nossas escolhas, elas vão definir a qualidade da tua imunidade. E aí entra um mundo de coisas para a gente saber, né? Por exemplo, quando você escolhe comer uma maçã ou um pão, essas suas escolhas elas vão levar a um aumento, uma diminuição da tua imunidade, certo? Eu até digo assim, que muita gente não sabe, mas elas estão se suicidando, né? Eu acho até, né, de um modo assim, bem carinhoso, mas as pessoas sabem o que fazem mal. No fundo, elas sabem. Às vezes, eu digo para um paciente assim, que vai me procurar para emagrecer, e diz assim, mas, doutora, eu não como muito, né? E aí, assim, eu digo, tudo bem, você não come muito, mas o que é que você come? Ah, olha, final de semana eu como uma pizza, eu como isso. Mas você não sabe que a pizza faz mal? Ah, eu sei, mas, poxa, de vez em quando eu faço uma dieta, mas no meu dia a dia eu como pizza. Então, assim, as pessoas sabem que Coca-Cola faz mal, as pessoas sabem que a pizza faz mal, né? Talvez elas não saibam o quanto faz mal. E, assim, meu Deus, como eu queria que essa live chegasse a muita gente. Vamos incentivar aqui o pessoal. Gente, manda esse aviãozinho aí para tua amiga, aquela que tá dodói, que tem imunidade baixa. Manda para tua vovó, que aí vocês estão com medo dela pegar coronavírus, que aumenta a imunidade. Vamos lá, se chegar aqui a 20 pessoas na live, eu não sei quantas tem aqui no Zoom, tem 11, né? No mas Zoom, se chegar a 20... 29 pessoas aqui no Zoom já. No Zoom tem quantas? 29 já aqui no Zoom. Olha só que legal, o Zoom tá ganhando, hein, gente? Olha aí você do Instagram. Manda então, aí esse aviãozinho aí para titia, vovô, vovó, todo mundo. Se chegar 20 no Instagram, a gente vai fazer o sorteio no final. Vamos tentar aí, gente? Entendeu, Ale? Mas vamos lá. Quando você fala assim que a alimentação é o que prejudica, né? É o que prejudica a saúde da gente, né? A gente precisa entender agora como é que essa comida, né, ruim chega no intestino, né? E o que é que ela causa, né, quando é que ela chega lá, né? Quando ela chega lá, o que é que essa imunidade tem a ver com o intestino? Como é que o intestino funciona, né? Qual é o papel dele? Onde é que ele dele? entra na imunidade? Vamos lá, veja. Tudo começa pela boca, né? Você vai se alimentar, você vai comer. Vamos dizer que você vai comer, porque pouca gente se alimenta.
Existe uma diferença entre comer e se alimentar. Eu até brinco, eu digo que nossas células, elas não comem, elas se alimentam. As nossas células, elas são inteligentes. Não é porque você come uma pizza que suas células vão comer pizza. Elas ficam com fome, mas elas não comem. Então, vamos imaginar, você comeu. No alimento na boca, ele tem que ser mastigado. E aí, vamos entender que essa onda mecânica da boca, ela vai avisando ao intestino quanto de comida você tem. Quanto mais você mastiga, vai sendo liberado um suco, que é o ácido clorídrico, entendeu? Que esse ácido clorídrico ele vai servir para digerir as proteínas. Então, as proteínas, eles começam a ser digeridas no estômago. E aí a gente precisa de um pH 2 para isso. É por isso que o ácido clorídrico, ele é ácido. Eu acho engraçado, até muita gente chega para mim e diz assim, eu sofro de acidez no estômago. E eu digo, se você sofre de acidez no estômago, bata palma, você está com saúde. Está ótimo. Porque, deixa eu te comentar, você tem que ter uma acidez de pelo menos 2, para que esse alimento seja já quebrado no teu estômago e abra uma válvula, que é a pylori, e que esse alimento vá para o intestino. E aí siga a digestão. Então, para que esse alimento chegue ótimo no intestino, aí a gente tem que mastigar bem. E sabe o que é legal também? A gente não pode diluir esse ácido clorídrico. Porque se a gente mastigar mal, a gente não vai ter muito ácido clorídrico. E se a gente tomar muito líquido, esse ácido clorídrico vai ser diluído. E aí a gente vai produzindo ácido à medida que a gente vai mastigando, não é isso? Exatamente. Essa onda mecânica libera... Rápido. Não libera tanto, entendeu? Ele é proporcional à quantidade de comida que você come. Aí entendeu? Eu bebo água na hora de comer. Aí você está, digamos, você está atrapalhando a sua digestão. Vamos imaginar que você digeriu bem. Beleza, aquele alimento foi bem mastigado, foi bem triturado, esse alimento chegou ao intestino ótimo. E aí, qual é a função do intestino? Muita gente pensa que a função do intestino é pegar o que a gente não absorveu e colocar para fora, não é isso? E aí, só que não, gente. O intestino tem várias funções, ele tem várias funções. E aí, uma das funções, por exemplo, do intestino é justamente essa absorção. A gente tem duas partes do intestino. Tem o intestino delgado e tem o intestino grosso. O intestino delgado é o que a gente chama, por exemplo, de segundo cérebro. Por que ele é o segundo cérebro? Gente, é no intestino delgado que vai absorver todos os nutrientes. É no intestino delgado, por exemplo, que vai fabricar neurotransmissores. É no intestino delgado que, por exemplo, vai fabricar a serotonina. A serotonina, gente, é muito importante para a nossa imunidade, porque ela que vai, por exemplo, diminuir o estresse, a ansiedade. É o precursor da melatonina. Melatonina é o hormônio que você vai dormir. Imagine que se você não tem uma boa saúde intestinal, você não vai dormir, porque você não vai fabricar 85% da serotonina é fabricada pelos neurônios, eu falei neurônios, do intestino. Não entendi, quer dizer que no intestino tem neurônio? Tem neurônio, sim. E são esses neurônios que vão fabricar neurotransmissores. Uma delas é justamente a serotonina, certo? Então, outra às vezes a gente não está dormindo direito e não sabe por quê. Às vezes o sono também vem do intestino. Tem, às vezes totalmente. Não, totalmente. Por exemplo, quando a pessoa diz assim, olha, eu não durmo bem. Aí eu digo, qual foi a última vez que você tomou um vermífero, por exemplo, um remedinho contra verme? E aí eles olham para mim, como assim? Não entendi. Um vermífero? Eu tenho que tomar remédio para verme? Eu digo, sim, você tem que tomar remédio para verme. Você tem que tomar remédio para verme pelo menos de 6 em 6 meses. Por quê? Porque a gente está constantemente comendo alimentos que estão cheios de vermes, gente, principalmente giardia.
né? Esse leitinho com caixinha, né? Essas caixinhas que vocês chamam de leite, é cheio de giardia, gente. O queijinho branquinho que vocês comem tem um montão de giardia. Entendeu? Então, assim, o pessoal pensa que eu não vou comer sushi, porque o sushi pode vir com vermes. Gente, desculpa, o sushi é o de menos. Entendeu? O leitinho que vocês têm muito mais giardia, né, do que um sushi, por exemplo. Tem muito mais giardia do que você comer um brócolis, por exemplo. Entendeu? Então, assim, é muita coisa errada e que a indústria não mostra. Não mostra. E aí, por exemplo, eu estava falando das funções do intestino, né? Então, a gente tem a função de digestão. Então, sai do estômago, que aí no estômago digeriu proteína. E aí a gente tem que seguir digerindo os ácidos graxos, as outras coisinhas que você come. Então, ele vai seguir a digestão. Depois, ele vai absorver. É no intestino grosso, aliás, grosso não, delgado, que o alimento passa para onde? Para o nosso sangue. Então, olha aí a ponte direta. Intestino, sangue. Então, vai entrar no nosso sangue. Então, aí, tem o primeiro ponto, muito, né? Se a gente se alimentar mal, isso também vai ser absorvido. Nosso sangue vai estar mal. Sim. Por isso que diz, nós somos o que comemos. É incrível isso, mas é verdade. Então, assim, tudo, aquela coxinha que você come, não vai sobrar nada, gente. Aquela coxinha vai restar muito pouco. Então, seu sangue vai estar pobre. Entendeu? Outra coisa, vai entrar muita gordura. Do intestino, aquele sangue vai para onde? Diretamente para o fígado. Parar aí um pouquinho, porque daqui a pouco eu falo do fígado. Mas aí a gente vai falar também que o intestino tem a excreção. É importante a excreção? Claro, gente. A gente vai colocar para fora aquilo que não nos serve. Não serve. Então, é importante. Depois é detoxificação. Eu já ouvi dizer que até o formato da fezes faz diferença, né? Total. O formato diz se a gente está com saúde intestinal, sim. com saúde ou não. É engraçado. Qual é a fezes melhor? Eita, muito bem. Deixa eu só acabar aqui as funções, que eu vou entrar nisso, porque, olha, é muito cômico quando eu chego lá no meu consultório e eu digo assim, qual é a cor das suas fezes? As pessoas olham para mim assim, meus pacientes, você faz cocô quantas vezes por dia? Como assim? Quantas vezes por dia? Mas, ó, aí vem a função de detoxificação, né? Que a gente vai botar toxinas para fora. Também o intestino é importante. Depois tem a função, olha aí, imunológica. Ele tem essa função, porque ele vai te liberar neurotransmissores que vai aumentar a tua imunidade. Depois tem funções neurológicas, né? O intestino, gente, é o único órgão que a gente tem que ele trabalha independente do cérebro. Ele não tem nenhum comando do cérebro. Ele é independente. Ele tem seus próprios neurônios. Involuntário. Isso. É por isso que fala que ele é o segundo cérebro. Então, assim, incrível. E, por último, endócrino. Ele libera neurotransmissores, certo? Então, assim, os alimentos que chegam aí, ele vai, digamos, impulsionar o intestino a trabalhar, certo? Vamos falar agora do que a Lê falou, né? Que é a questão do que muita gente tem vergonha. Incrível. Como deixa as pessoas vermelhas o fato de você a gente falar do seu cocôzinho, gente. Isso aí, todo mundo tem cocôzinho, né? Eu digo que, assim, o cocôzinho que ele é saudável é o cocôzinho pluff. O que é pluff? É aquele que você vai no banheiro, você senta ali naquele trono e você escuta o pluff. Eu digo que tem formato de banana. É aquela bananinha. É um pluff. Se você escutar vários plof, 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 vários plof, não é saudável. Algo está acontecendo, né? Com aquele teu cocôzinho. E aí, aquele cocôzinho também tem muito a ver. Olha só, gente, para mim, é o remédio mais barato que existe na vida. E que muita gente não faz uso, que é a água, gente. Olha, a água é tão importante para a saúde quanto o oxigênio, quanto os nutrientes. Então, tudo isso, eu digo que a célula, ela é igual que a gente, ela respira,
ela come e ela bebe. E eu ainda digo mais, se ela não toma Coca-Cola, viu? Não toma. Ela toma água. E tem que ser uma água boa, não pode ser qualquer água. Existem ainda as propriedades dessa água. Essa água tem que estar mais alcalina possível, mais magnética, com um pH ótimo, sem estar com vermes. Então, assim, existe a água ótima para a célula ótima, ou seja, vai depender de onde ela esteja. Então, por exemplo, muita gente me pergunta, quanto de água eu tenho que tomar? E aí eu digo, vai depender do teu peso. Não é a mesma coisa uma criança tomar água do que um adulto, né? Uma pessoa que tem, digamos, sobrepeso de um adulto, de uma criança. Então, quanto de água? Então, anota aí, gente. A quantidade mínima, estou falando da mínima, para que você tenha saúde, é o teu peso vezes 35. Então, se você, digamos, aí tem 100 quilos, você tem que tomar 3,5 litros de água. Certo? Dessa forma. Isso é o mínimo. E qual é o ótimo, nível ótimo de água? É o teu peso vezes 40. Então, o teu peso vezes 40 é a quantidade máxima. Assim, é o nível ótimo para que você tenha saúde. Para que você possa fazer um cocôzinho pluf. O que tem a ver, Claudinha? Então, aquela famosa, mito e verdade, né? Aquele mito que a gente tem que tomar 2 litros de água por dia, é para uma pessoa de 50 quilos. Isso. Né? Se for mais... É porque, na verdade, o pessoal diz assim, pelo menos, pelo amor de Deus, pelo menos tome pelo menos 2 litros. Mas não, gente, vai depender do teu organismo. Quanto maior, mais água vai precisar. Quanto mais células você tiver, quanto maior tiver teu corpo, mais água precisa. Então, é por isso, é por conta da água que tanta gente, a gente vê falando que tem prisão de ventre hoje em dia, é por conta da água ou por causa de outros fatores também? Tem uma pergunta aqui de Verônica principal sobre isso. É a água. Realmente é a água. Porque é o seguinte, no intestino delgado, acontece tudo que eu falei, né? Neurotransmissores, não. Mas quando chega esse bolo no intestino grosso, o intestino grosso só tem 2 funções, gente. Retirar água. Quanto de água? Aí ele pergunta, ele chega assim, ó, faz assim, a minha dona fez a tarefinha de casa? Qual é a tarefinha de casa? Tomou a quantidade de água ótima? Aí o sistema nervoso diz assim, tomou. Ah, então tá bom. Então eu vou deixar um pouquinho de água no cocôzinho dela. Entendeu? A minha dona fez a tarefinha de casa? Que tarefa de casa? Tomou água suficiente? Não. Então ela não vai botar a aguinha para fora. Então aí, o que acontece? O intestino grosso vai reter. Porque assim, na verdade, gente, o nosso sistema nervoso, ele trabalha para uma saúde. Então, assim, em primeiro lugar está a saúde. Então, assim, se você está tomando a quantidade ótima de água, então o intestino grosso vai dizer, não, eu posso liberar um pouquinho de água no cocôzinho dela. Mas se ela não estiver tomando água, eu vou ter que reter, e aí é pior, porque só fica fibra. E aí, quando fica fibra, é difícil colocar para fora. Fica aquelas fezes, aquele cocôzinho seco. E aí você não vai ter um cocô pluf. Você vai e o contrário também, Cláudia, o contrário também, se a pessoa até bebe água, mas ela não come fibra, não ingere fibra, isso dificulta também. Olha, dificulta também, claro. Mas assim, não dificulta tanto. Dificulta, claro. Para que são as fibras, gente? Vamos falar um pouquinho dessas fibras. Para que são as fibras, né? Vamos falar primeiro das bactérias, certo? Nós vivemos em comunhão. A gente está indo bem com o tempo? Tá, né? Porque eu falo muito, viu, gente? Qualquer momento aí vocês me dizem quanto. Eu queria deixar aí 15 minutos para o pessoal fazer perguntas. A gente vive podem colocar no chat, viu, pessoal? Quem tiver pergunta, que a gente vai incluindo aqui no final. Ok, vamos lá. Nós vivemos em comunhão com as nossas bactérias, certo? Essas bactérias, cuidado, gente, existem as bactérias boas e as bactérias ruins. As bactérias boas são aquelas que nos ajudam, certo? Nos ajuda com o quê? Com a nossa saúde.
Vocês sabiam que tem muitas bactérias que liberam até neurotransmissores, que são essenciais para a nossa saúde? E como é que a gente adquire essas bactérias? A gente chama de primeira vacina. Qual é a primeira vacina do ser humano? É justamente quando a gente está dentro da nossa mãe e a nossa mãe vai passando algumas que a gente chama de imunidade, a primeira imunidade. Então, a mamãe vai passando aqueles anticorpos. Depois, gente, é a maior vacina que você pode ter. Veja só que interessante. É o canal vaginal. É o que Deus chama de parto normal, gente. Eu fiz de tudo para ter meus bebês por parto normal, mas não deu. Mas, assim, hoje, 90% dos partos são cesáreos, principalmente aqui no Brasil. Existe uma comunidade, né, ginecológica aí que diz, vamos fazer parto cesáreo. E você perde uma coisa que é valiosíssima e que, detalhe, isso aí você não vai conseguir o resto da sua vida, que é justamente as bactérias que estão no canal vaginal da sua mamãe. Então, isso aí já é maravilhoso com relação à tua imunidade, certo? Depois, o segundo tópico maravilhoso é a questão do aleitamento. Opa, já tem muita gente que não está conseguindo amamentar. Então, essas bactérias daí, onde eu falei, eles vão se alojando. Porque o nosso organismo existe vários pHs ótimos. E cada bactéria vai ficando aí nesse pH. É por isso que a gente chama que existem várias cepas, né? Existem várias cepas. Por quê? Porque cada bactéria vai se alojando. É como se fosse, gente, outra célula nossa. As bactérias que trabalham com a gente como se fossem outras células. Só que elas não estão ligadas, elas vivem dentro da gente, são nossas amigas, mas não estão conectadas como as nossas células, a gente. Não faz parte do nosso corpo. Elas têm que ser adquiridas. E aí, olha só que pena. Como é que acaba com nossas células, com nossas floras? Por exemplo, nós temos uma infecção, certo? E aí, o que é que o médico passa para a gente? Antibiótico, certo? Não é assim? Não é isso, Valente? E aí, o que é que esse antibiótico... Como é que esse antibiótico faz? Ele acaba com a infecção? Beleza. Mas acaba também com a nossa flora. Então, assim, seria legal se o doutor dissesse assim, olha, você está com infecção, então você vai tomar um antibiótico. Só que depois eu quero que você tome um probiótico. E aí, o que é probiótico? São bactérias, o que a gente chama de cepas, que são bichinhos que vão repopulacionar, entrar no nosso corpo para poder nos ajudar na nossa saúde. Por exemplo, eu escuto muita gente dizendo assim, eu sou intolerante à lactose. Gente, vamos entender, todo mundo é intolerante à lactose. Por quê? Porque nós, seres humanos, não digerimos a lactose, gente. Se você tiver uma boa saúde intestinal, aí as bactérias vão digerir essa lactose para você. Vamos fazer um favor. E se você não tiver, o que que acontece? Essas proteínas, no caso, essa lactose, ela vai ficar aí. E aí o teu intestino, gente, isso é o que acontece não só com a lactose, com muitas comidas que não são benéficas, certo? Por exemplo, o glúten, o excesso de glúten, eles ficam aí no intestino, e o intestino diz assim, eu não vou absorver isso, não vou. A proteína animal também, né? A gente ouviu muito falar que nosso intestino não foi feito para absorver proteína animal, né? É por a gente isso nasceu para ser vegetariano. Isso. Mas se a gente tiver aí... É difícil, entendeu? A digestão ali, né? É muito difícil. A proteína, assim, da classe de alimentos, a proteína é o mais difícil de digerir, de quebrar. É por isso que no estômago a gente tem que mastigar bem. Porque se a gente mastiga bem, a gente quebra essas proteínas. Mas, por exemplo, o que não é quebrado no intestino, no estômago, ele chega no intestino e o intestino faz, o que é isso? Eu não sei o que é isso. E aí começa uma briga ali dentro, eu não sei o que é, as bactérias não é suficiente para te ajudar. E aí você vai ter um processo
contra você mesmo, que é o que a gente chama de inflamação, gente. Então, assim, você vai se sentir... Sabe, muita gente diz assim, ai, olha, eu não tenho... Minha digestão, ela é muito lenta. Gente, a digestão de todo mundo, quando você nasceu, era boa. O problema é que você está todos os dias, constantemente, acabando com a tua saúde. E aí você acaba também com a tua saúde intestinal. Que tudo aí eu acabo com aí. essas bactérias que você falou, né? Esses Isso. probióticos que tem naturalmente no nosso intestino, né? Então, Exatamente. a gente precisa ficar repondo isso, cada Isso, é cepa que é legal. necessária ali, a gente precisa sair Exatamente. repondo, né? Isso, aí a gente vai repor, né? Por exemplo, é quase que uma obrigação. Cada vez que você toma um antibiótico, você toma um probiótico. Aí, às vezes, eu digo assim, eu chego, por exemplo, quer ver uma coisa que é muito interessante? Aí eu volto para o fígado. Chegou um paciente e me diz assim, eu queria tratar a minha acne. Gente, acne é intestino puro. E detalhe, é fígado puro. A nossa pele é um espelho do que está passando no intestino e no fígado. Se você tem rosácea, é intestino e fígado. Se você tem psoríase, é intestino. Se você tem rosácea, acne, tudo isso, gente, é um problema intestinal. Eu digo que o problema é mais embaixo. O buraco é mais embaixo, sabe essa expressão? É de fato. É aqui no intestino, né? É no intestino. Aí você chega assim, eu digo, olha, eu preciso passar para você um probiótico. Mas, olha, eu faço cocô uma vez por dia, eu faço cocô todos os dias. E aí vem aquela perguntinha que você me fez, né? Quanto é de saúde? Qual é o saudável? Quantas vezes fazer cocôzinho por dia? Gente, pelo menos 2 vezes. E aí eu queria que as pessoas respondessem aí, eu aí no chat, quem faz cocô 2 vezes? Bota aí no chat. A gente pensa que o normal é uma, né? Não. Parece que se programa, a gente se programa para fazer uma vez. Aqui. Tu tá acompanhando, né, Ale? Porque eu às vezes, eu não acompanho. Estou vendo o chat. E eu quero saber, que, assim, já botou aqui, não aí, faço. Eu, 2 quem vezes. Quem faz 2 vezes aí? Ó, na verdade, a gente devia ser faço, Socó. Sabe como é Socó? Verônica não diz, faz, né, só uma vez. Carlos faz 2 vezes. Ó. Se dá às vezes, faz 1, às vezes faz 2. Ó, gente, vocês já viram essa expressão, Socó? Você devia ser Socó? Que é Socorro. Comeu, vai no trono. Comeu, vai no trono. Né? Assim? Por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Quando a pessoa faz 3 vezes, estão colocando aqui, hein? 3 vezes. Ótimo, não é ruim não, hein? Não é ruim não. E aí, por exemplo, vamos imaginar... Igual a bebê. É isso que eu ia dizer. Como é o bebê? O bebê, ele nasce saudável, né? A não ser que ele tenha uma má formação, mas normal é o bebê, ele nasce saudável. E como é o bebê? O bebê, ele come... Socorro. Entendeu? E assim, na verdade, era para ser. Olha, gente, uma digestão saudável, ela tem que durar 1 hora, gente. Se você ficar com mais de 1 hora com aquele alimento no teu organismo, ele está apodrecendo. Alguma coisa está errada. Ou você mastigou mal. Eu digo que, faça um exercício. Cada mastigada, aliás, cada garfada, você tem que mastigar pelo menos 30 vezes. Olha para aí. 30 vezes. Então, coma e fique contando 30 vezes. Bem calma. Porque justamente, exatamente. Certo? Então, quem não for ao banheiro no mínimo 2 vezes, e tem gente que passa 15 dias. Tem pacientes que chegam lá dizendo, Claudinha, faz 15 dias que eu não vou ao banheiro. Eu digo, minha linda, para onde está indo essa coisa? Porque está parada aí. Então, vamos aí... Tem gente que colocou aqui, tem dia que eu nem faço, tem dia que eu nem faço nenhuma vez, né? Então, assim, o que é que isso provoca, né? Tem 3 perguntas aqui que eu queria que a gente respondesse, né? Assim, isso que acontece o quê? Você falou que vai oxidar, inflamando, né? Vai oxidando. Vai inflamando. Gente, vai apodrecendo. E assim, a comida podre libera gases. Opa, a carapuça se viu em alguém aí, gases. Por que eu estou liberando tanto gases? É comida podre, gente. É comida podre. Quem libera muito gases, se você comer e botar para fora em 1 hora, é muito poucos gases que você... Então, aquelas pessoas que sofrem de gases, azia, gente, azia. Ai, não sei se dá tempo para falar de azia, mas é muito importante isso. Eu falo muito lá na clínica, né? Por que eu tenho azia? Porque você está mastigando mal. Como assim? É verdade.
Então, assim, tem muita gente aí, existe a diferença muito grande em hipocloridríase, que é baixa de ácido clorídrico, que isso aí é uma malformação, é muito pouca gente que tem, e tem hipercloridríase. E o que é hipercloridríase, gente? É o excesso de ácido clorídrico. Aliás, é o contrário. Hipocloridríase está todo mundo dodói de hipocloridríase. Por quê? Porque as pessoas têm bebe muita água. hipocloridríase. Isso, porque a quantidade de ácido clorídrico é baixa. Então, se você tem uma quantidade de ácido clorídrico baixo, ou porque você tomou água, ou porque você mastigou pouco, você vai ter pouco ácido clorídrico e essa comida não vai ser digerida. E ainda por cima você toma um líquido preto, gente, esse líquido preto, chamado cola, que eu não quero fazer a propaganda, aí é que dificulta tudo, gente. Muita gente faz assim, eu tô com azia, e o que é que toma? Vamos lá? Alguém sabe aí o que é que toma quando tá com azia, gente? Água. Outra coisa, um remedinho assim, bem... Com azia. Um antiácido, gente. Antiácido. Você já está com pouco ácido clorídrico. E aí, o que que a galera toma? Um antiácido. Aí, o que você piora aquela situação. Quando a gente não entende as coisas, a gente faz muita coisa errada, né? Aí, assim, o que que você deve tomar quando você regurgita ácido? É simples. Está ácido, tá. Isso é ruim? Não, é bom. Agora está com pouco ácido. Omeprazol. Não tomem omeprazol, pelo amor de Deus. Sal de fruta, não, gente. O que vocês têm que tomar? Sabe o quê? 1 ou 2 colheres de vinagre. Vinagre para ajudar na acidez. Certo? E quando você toma, por exemplo, um antiácido, você vai aumentar o pH. Aí muita gente faz, mas eu tomo um antiácido e funciona. Claro que funciona. Sabe por quê? Porque aquela válvulazinha que ela abre automaticamente com pH 2, ela vai abrir a pressão. Porque aquilo que você está comendo ali vai fermentar e vai começar a ter gases. Olha, o leite de magnésio, eu estou dizendo aí, ó, joga essa porcaria no lixo. Não tome isso. Não tome. Você tem que ajudar a sua digestão e não atrapalhar. Certo? Então, quando aquele bolo ali, aquele alimento começa a fermentar, apodrecer, eles estão apodrecendo. Eles começam a liberar gases e aí começa a fazer pressão. Tanto na válvula de cima, que vai para o esôfago, que aí você regurgita, como na válvula de baixo, que aí aquela válvula a pylori, ela abre a pressão. Aí muita gente diz, mas eu tomo uma cola, que eu não quero fazer a propaganda, e aí melhora. Por quê? O que é que a cola tem? Mais gases. Ácido. Sim, mas não é um ácido bom, porque ele vai estar diluído. Ele vai diluir. Mas o que é que a cola tem? Gás. E aí, aquela comida vai apodrecer mais, ou vocês nunca viram botar a cola ali no ralo da pia. Então, vai aumentar a fermentação ali e vai apodrecer. Então, aquele bolo, ele vai podre para o intestino. E vai ter muita o quê? Toxina, gente. E essas toxinas, esses mesmos gases também vai fazer uma coisa no intestino. Vamos imaginar que as células do intestino são assim, bem pegadinha. Por que tem que ser bem pegadinha? Para não entrar qualquer coisa no organismo, certo? A permeabilidade intestinal. Isso, exatamente. É o que a gente chama de hiperpermeabilidade, que é quando o gás, a fermentação, ela abre as células do intestino. E aí, minha filha, entra a festa, virou festa. Qualquer coisa entra no organismo. E aquelas proteínas que não foram digeridas lá em cima, vai entrar no nosso organismo. E ela vai entrar onde, gente? No nosso sangue. E ela vai circular no nosso sangue. E que tal se ela for depositando nas nossas articulações? E aí você vai ter, por exemplo, uma doença como gota, como fibromialgia, como artrite. Por quê? Porque chega aquela proteína na nossa articulação e o nosso organismo vai dizer, o que raios é isso? Eu não sei o que é isso. É um corpo estranho. Tá bom, não é uma bactéria, não é um vírus, mas é um corpo estranho. Então, o que a gente tem que fazer? Eliminar. E aí ele inflama, sai inflamando as coisas. Articulação, se for fibromialgia. Exatamente. Isso aí. Essas doenças autoimunes, todas, então, são causadas por inflamações
inflamações. Porque, E assim, vem desse má absorção do intestino. Isso. Porque Olha a gente não só. tem as bactérias ali para limpar, Pronto, para digerir. bactérias, né? Não tem. A gente não tem. Olha, a gente come primeiro, a gente come com porcaria, a gente mastiga mal, a gente toma suco ou cola, a gente não come saudável, né? E ainda Aí, por quando cima, a está gente acha muito no permeável, direito. aquelas coisas ruins que a gente come são absorvidas todas, né? São absorvidas. Vai. É festa, entra tudo. Hoje é Black Friday, entra tudo, e aí, ó, só Deus sabe. Certo? E aí, Perguntaram aqui, muito né? disso. Fala, Muito termina. disso é o fígado filtra, né? Quer ver uma coisa que é muito importante? Aí você Isso também sobrecarrega o fígado, nesse caso. com certeza. E nosso fígado, assim, por exemplo, quer ver uma coisa que todo mundo, eu digo que é suicídio, né? Uma cervejinha, um uísque. Essa história de dizer, um cálice de vinho, gente, O é vinhozinho. saudável. Mentira, é mentira. O vinho, ele é álcool, gente. O álcool, ele é inflamatório. E sabe qual é o problema do fígado? O fígado é um dos órgãos que é difícil dele voltar ao estado normal quando ele se dana. As células do Regenerar. fígado, quando ele degenera, é difícil dela voltar. E aí vai acumulando aquilo, o fígado vai acumulando, até que chega um ponto que o fígado disse, basta, aqui eu não trabalho mais. E aí vem os problemas de fígado, né? Uma cirrose hepática, um dano muito maior. E aí, antes, ele avisa, hein? Ele avisa, por exemplo, com um acne, ele avisa com uma rosácea, ele avisa com a psoríase, com a dermatite, ele vai avisando. Só que, assim, a gente acha melhor tomar remédio, a gente acha tomar uma coisinha que eu amo, para não dizer o contrário, que eu abomino, que ai, agora fugiu na minha cabeça, que toma muito para alergia. Como é o nome, meu Deus do céu, esse veneno? Antialérgico. Não, mas tem o quê? Tem Bota aí, cortisol, cortisol, corticoide. 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 Então, esse corticoide sintético, ele vai parar no fígado. Aquela aspirinazinha que ela é tão inofensiva, vai parar no fígado. Vai tudo pro fígado, gente. E o fígado começa a ficar dodói, porque ele não consegue filtrar tudo isso. Olha, me colocaram aí, ó, Renata Moura. É isso mesmo, amiga. Corticoide. Entendeu, gente? Ai, falei muito, né? Eu queria... Então, deixa eu perguntar umas perguntinhas daqui, né? Perguntaram do nosso probiótico, né? Qual é a cepa que ele tem, né? Para quem não sabe, ainda a Nutrilite acabou de lançar, né? O probiótico aqui no Brasil, né? A Nutrilite, para quem não sabe, é uma empresa de 85 anos, né? 85 anos de existência, todos os suplementos orgânicos, né? Que aí Claudinha pode explicar melhor que tudo que é orgânico, né? Comida, né? Nosso organismo absorve muito mais fácil, né? Dá muito mais resultado, né? E aí perguntaram aqui, qual é a cepa, né, que tem nesse probiótico, né? Qual é a cepa dela? Tu quer que eu leia aqui? Eu anotei, na verdade, que eu não estou encontrando. Lactis. É lácteos. Na verdade, assim, ele vai ser muito bom para a pele, para toda a saúde intestinal. Eu anotei aqui, porque é muita coisa, viu, Ale? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mas senão a gente... A gente falou de um ele vai servir né? para aumentar a imunidade, para quem tem diarreia. Muita gente pergunta, e a diarreia, que é muita água? Gente, a diarreia é o intestino querendo colocar para fora alguma coisa que não está legal, tá? Então, assim, quando o intestino não aguenta mais, aí ele faz assim, ó, vou botar tudo para fora. E aí você tem que impedir a diarreia? Não. Você tem que tomar muita água, que aí você vai desidratar. Mas o nosso organismo, ele é inteligente. Quando ele vê que algo realmente assim não está aguentando, ele bota para fora. Então, a diarreia nada mais é do que uma reação de defesa do intestino, certo? Então, para a diarreia, claro, que aí você vai estar repovoando aquele intestino, certo? Para constipação, e aí é legal também, por quê? Porque aí as bactérias vão ajudar. Aumenta então, ele regula tanto para preso quanto para solto. Ele regula o intestino, né? É que, na verdade, tá muito preso isso. ou muito ou solto. ficar com socó, ou, né, quando a pessoa está com o intestino preso. Aí é muito bom também para idoso. Gente, idoso, eu não sei o que acontece com idoso. Olha aí, atenção, idoso. Hein? Tem uma pergunta aqui para idoso. Tadinho dos idosos. Água. É pior com idoso, né? Tem a ver com a idade, né? Isso aí. Não entendi. Eu tenho perguntas aqui sobre os idosos, né? É pior para os idosos, assim, o intestino está mais
destruído com a idade, ele vai perdendo essas funções, essa permeabilidade, essas bactérias com a idade? Vamos entender. Na verdade, tudo piora com a idade, né? Infelizmente. Todos os nossos órgãos pioram com a idade. Na verdade, o nosso Criador, ele nos criou para envelhecer. Então, não é só a pelezinha, não é só rugas que vem, não. Vai envelhecer todas as células. Agora, qual é o grande problema do idoso? Não toma água. Idoso não toma água, gente. É incrível. Eu peço para meu pai tomar água e ele não toma água. E aí, tudo que a gente falou cai justamente ao contrário, né? Então, assim, tem que falar para vovô, vovó, papai e mamãe tomar água. Fora isso, o idoso já passou uma vida toda sem comer bem. Por exemplo, eu não consigo colocar na cabeça do meu pai que ele não pode tomar leite. Ele diz, eu já vivi até hoje tomando leite, eu não vou deixar tomar leite. Entendeu? Então, assim, ele não entende, não adianta. Eu não vou agora com meu pai com 78 anos enfiar na cabeça dele que ele não pode tomar leite. Ele vai continuar tomando leite. Entendeu? Então, isso é o que acontece com o idoso. Ele passou, digamos, uma vida destruindo a saúde, comendo errado, tomando vinho, tomando uísque. Quem não bebe, mas come errado. Então, aí realmente como vai é que eu recupero agora o intestino que está ruim? E muita gente, né, tem esses sintomas que você falou, né? Ou é porque é idoso, ou porque aí já tem fibromialgia, já tem doenças, a imunidade está baixa, doenças, né? Como é que autoimunes, né? Primeira Muita coisa que a gente tem hoje, que fazer... Como é que recupera? É uma boa alimentação. Eu não troco uma boa alimentação por nenhuma cápsula, tá? Nenhuma. Eu sou muito fã dos nutracêuticos, eu prescrevo para minhas pacientes lá no consultório, mas eu digo, nada substitui uma boa alimentação. Mas, porém, contudo, todavia, o nosso solo, ele é muito pobre. Então, claro que a gente vai precisar, né, de suplementar. E aí, bom, aí eu falo muito do ômega 3, que ele é uma muito boa suplementação, o selênio, o zinco, a vitamina C, que aí eu vou dizer, gente, essa vitamina C, ó, vou até mostrar aqui, ó, já fazendo propagandinha aqui, ó. Gente, isso aqui é maravilhoso. A acerola, né, orgânica, da Nutrilite, eu estou amando essa vitamina C, muito boa. E aí também a vitamina E, que eu vi aqui, ó, vocês têm também a vitamina E, né? É muito importante, também uma boa suplementação. Tomar proteína é muito bom, porque assim, inclusive para a gente melhorar essa hiperpermeabilidade intestinal, nós vamos precisar de glutamina. E como é que você consegue fabricar glutamina? Se você tiver uma alimentação muito rica em proteínas. E aí, ó, eu achei muito legal essa proteína aqui da Nutrilite. Recomendo, muito boa. Certo, gente? Que é vegetal, né? Não tem essa parte... Ela é vegetal e ela é orgânica, né? Animal mais difícil, né? De digerir. Ela é muito mais fácil de digerir. Olha aí, ó. Mas você estava falando dessa cepa do probiótico, o que é que ele faz, né? Sim, aí, como eu falei, né? No caso, ele vai ser idosos. bom. E para idosos, para quem tem esteatose hepática, porque ele vai mexer. Para quem tem, gente, alergia, ele é muito bom. Sinusite, rinite. É muito bom. Caramba, até isso vem do intestino. Mulher. Sinusite, com rinite. certeza, gente. Alergia é puramente intestino. Puramente intestino. É intestino puro. Quem sofre de rinite, sinusite, tudo isso é intestino. E aí a gente tem que realmente... É legal. Quanto tempo aí de live tem? Tá. A gente começou em ponto? 56 minutos. Ai, gente, vai acabar. 56 minutos. Eu não digo, eu falo muito, tem muita coisa para falar. Olha aí, ó. A Renatinha está perguntando como faz para conhecer os produtos. Coloca aí é só tu entrar aí com a Lê, que ela tem os produtos, Renatinha. A gente vai divulgar daqui a pouco um sorteio, viu, pessoal? Vai ter sorteio para quem está no Instagram, sorteio para quem está no Zoom. E aí você respondendo lá, a gente fica com o teu contato para mandar mensagem para você, para tirar todas as dúvidas. O sorteio daqui do Instagram, você tem que seguir meu Instagram, seguir o Instagram de Alê,
e tem que marcar um amigo como ela lá na nossa... Tu vai postar uma foto no final, né? No final vai postar uma foto aqui do evento. aí você bota eu quero lá e a gente vai fazer você um curte sorteio. lá, comenta um amigo, pode colocar um comentário, o que foi que você mais gostou lá, foi o que você aprendeu aqui, né? O que você aprendeu vocês aqui na gostaram, live. gente? Eu fui bem clara? Deu para vocês pegarem algumas coisas? Eu acho que foi Pessoal aqui clara. do Zoom. E aí, diz aí, pessoal. Tem um monte de pergunta aqui. Posso fazer pergunta ainda? Tem muita pergunta. Aí. Qualquer coisa a gente vai ficar e volta. Qualquer coisa, se cair, gente, eu acho que o Instagram não está derrubando mais, não. Mas senão a gente volta. Então, assim, se derrubar... vamos perguntar aqui. Como é que... o Roberto falou alguma coisa a parte das como fibras, Roberto? né? O que é alimento probiótico? É uma bactéria, não tá né? O que é que alimenta a bactéria, né? Continua, o que a gente precisa consumir, comer para alimentar a bactéria ali do... isso é interessante, hein? Isso é interessante. Porque é o seguinte, veja, as bactérias sobre são bichinhos. Kombucha também vão fazer. As bactérias são bichinhos. E bichinhos comem. E, logicamente, que ele não vai comer o que a gente come, porque isso aí está ferrado. Se a gente tivesse que dividir o pouco que a gente se alimenta com as nossas bactérias, não ia dar certo. Certo? Então, o que as bactérias comem? É o que a gente chama de pré-bióticos. Os prebióticos são alimentos para as bactérias. Como assim? A gente tem que alimentar nossas amiguinhas? Sim, gente. Porque senão elas não vão ficar vivas. Ela morre sim, sem comer. Por exemplo, um bom alimento para nossas bactérias é o alho, a cebola. Eu vi também que vocês têm um alho nela. Esse eu nunca provei, não. Fala um pouquinho desse alho. Ele está aqui, alho. Ó, gente. Eu ganhei hoje, ó, o alho aqui, ó. Mais para baixo, que não apareceu no Zoom, não. Mais para baixo. O alho, agora, o alho, ele é feito da alicina pura, né? A alicina, que é a parte do alho, né? Que tem essas propriedades anti-inflamatórias, pré-bióticas, de imunidade, né? Ele extrai a frio a alicina pura, né? E coloca numa cápsula de alho revestida, né? Com menta. Então, você não fica com aquele fedor de alho, não fica com cheiro de alho, né? Arrotando alho, suando alho, né? Então, você toma a cápsula, ela só é absorvida quando chega lá no intestino, né? E aí você tem todas as propriedades do alho sem precisar comer o alho cru, né? Que é meio farewell, a gente teria esse benefício, né? E o que mais, gente? Vamos perguntando umas coisas. Eu acho aí que tem aqui perguntaram aqui da kombucha. A kombucha, se ela é bom para melhorar o intestino. Deixa eu ver aqui exatamente. Ajuda na flora intestinal, ajuda a melhorar. Olha, na verdade, eu não tenho muita experiência com kombucha, tá, gente? Mas, assim, eu já soube que é boa. Inclusive, eu já criei, eu digo que eu criava, né? O kefir. E aí, gente, aqui para nós, olha, é muito bom para a flora, tudo, mas, olha, para mim era um castigo tomar aquele negócio todos os dias. Depois que eu joguei a minha fora, vi que meus bichinhos morreram, eu soube que começaram a produzir queijo de kefir. Ai, gente, mas juro, eu não consegui, não, ter aquilo. Certo? Aí morreu, a minha morreu, o kefir. Certo? Então, assim, quem quiser tomar kombucha, eu já soube. Eu não tenho experiência. Eu nunca tomei. Mas eu já soube que é boa, sim. E são provenientes do kefir, tá dizendo. Pronto, então aí. Então é legal. O que mais? O que é que tem aí? Sheila está perguntando aqui sobre essa dúvida sobre quelados, né? Assim, o suplemento que é quelado, o que não é quelado. Né? Isso é simples. Qual é a diferença disso? Assim, vamos imaginar. Existem os minerais. Por exemplo, vamos colocar aí o magnésio, né? Então, assim, você precisa chegar no intestino e vamos imaginar que nosso intestino está com bem muita saúde, né? Porque também tem uma coisa muito importante. Tem gente que toma suplemento e esse suplemento, na mesma velocidade que entra, sai. Você não absorve. Por quê? Porque as paredes do intestino, elas não estão saudáveis, né? Por exemplo, quem come muito glúten. Quando eu era pequena, eu me lembro que eu fazia cola de farinha de trigo. Eu pegava farinha de trigo, colocava água, fazia aquela cola. A questão do quelado, que é interessante. O quelado, muito importante. Está na moda, né? Falar de quelado. O que é que significa isso, né? Um suplemento quelado. Se você reagir um composto com o outro, eles podem dar outro composto,
né? Por exemplo, você quer suplementar magnésio, mas você toma um cloreto de magnésio, você não está tomando magnésio, você está tomando cloreto de magnésio. Então, se seu corpo está precisando de magnésio, pode ser que ele não esteja absorvendo aquele magnésio, porque tem um cloreto junto. Existem alguns minerais que ajudam ao intestino absorver. Por exemplo, alguns aminoácidos, eles não competem, ou seja, não interagem com alguns minerais. E aí ele quela alguns minerais, como, por exemplo, você tomar o magnésio quelado. Ele é um magnésio puro. Só que aí, o magnésio puro, ele não consegue ser absorvido no intestino. E para ele ser absorvido, ele precisa da ajuda, por exemplo, de um aminoácido. E aí o aminoácido vai quelar, mas ele não vai mudar aquele composto, certo? Então, quando a gente fala de um magnésio quelado, um ferro, por exemplo, o sulfato ferroso não é ferro, gente. Se você está precisando de ferro, é melhor você tomar um ferro quelado, que é o ferro puro. Porque o que vai quelar aquele ferro é, por exemplo, um aminoácido. E aí ele não vai mudar o composto. Quando você tem um suplemento que já é orgânico, ele nem precisa ter essa característica de ser quelado, não é isso? Na verdade, o quelado, ele vira orgânico ali. Ele é orgânico. Entendeu? Se você tem aquele composto que ele é quelado, é justamente a gente está transformando aqui em orgânico, a gente não está mudando a composição. Por isso que o quelado é legal, porque ele vai estar puro, entendeu? Você não vai mudar a composição dele, ele está puro, porque justamente o aminoácido ele não vai mudar a composição, por exemplo, do ferro, ele não vai mudar a composição do magnésio. Então, você vai tomar aquilo quelado, ou seja, orgânico, puro, entendeu? Entendi. Essa é a diferença. Outra perguntinha. Perguntaram aqui sobre coisas para diminuir a azia, que já ficou bem para cima aqui. Se o limão ajuda a diminuir a azia. O limão, no final das contas, ele é ácido ou ele é alcalino? Olha, o limão, ele tem dupla propriedade. O limão, ele tem a propriedade de ser ácido, ele é cítrico. Se ele é cítrico, ele é ácido. Mas quando ele bate no estômago, ele vai ajudar na acidez do estômago, que é legal. E por ele ajudar na acidez do estômago, e você ajudando na saúde do estômago, vai liberar neurotransmissores para poder aumentar o pH do organismo, que é o que a gente quer. A gente quer um estômago ácido e o organismo alcalino. Entenderam? Por isso que o estômago ele é muito benéfico. Fora que o limão, gente, ele tem ácido cítrico, né? Ele tem o ácido ascórbico, que é a vitamina C. E ele também é um antioxidante poderosíssimo. Então, assim, o que eu recomendo quem tem azia? De manhã cedo, tomar uma aguinha com gotas de limão. Na verdade, quem tem muita acidez tem que começar devagarinho, para ir acostumando aquilo ali. Porque, assim, logicamente, que aí tem também o fator, como é que eu digo? Você tem medo, né? E aí esse medo, ele causa, ele piora a saúde do estômago, entenderam? Então, assim, tem o fator, como é que eu digo, meu Deus do céu? O fator medo, o fator neurológico daquilo, emocional, né? Então, assim, quando uma pessoa tem gastrite, o que é legal? Ela tomar algumas gotinhas de limão com água e ir aumentando a dose do limão. Eu, por exemplo, como religião, como costume, todos os dias da minha vida, eu tomo uma água de limão. E sem açúcar, gente, pelo amor de Deus. Outra coisa que é muito importante na saúde, a gente falou aí, né, da excesso de radical livre, e a gente tem que falar também da glicação, tá? Então, assim, por que nós adoecemos? Devido a 3 fatores. Excesso de radical livre, glicação, açúcar, e intoxicação. Então, nós adoecemos devido a esses 3 fatores. Então, esses 3 fatores são os principais motivos
das nossas doenças. Todas, tá? Todas. Ou você adoece porque tem um deles, ou dois, ou os três. Então, diz de novo aí os três, para a gente aprender. Diz de novo os três. Excesso de radical livre. Radical livre. Glicação, excesso de açúcar. Glicação de glicose, né? Glicose. E inflamação. E aí vem a história de que um copinho, uma tacinha como é o nome? De vinho, ela é bom? Não, não é bom. Por quê? Porque todo álcool é inflamatório. Então, quanto mais nós estamos inflamando o nosso organismo, menos saúde nós temos. Massa. Certo? Certo. Por isso que a gente tem que estar tomando aí antioxidantes. Para diminuir o excesso radical livre e aí diminuir a inflamação. Joia. O que mais? Deixa eu voltar para a gente encerrar a live. Todo mês a gente faz uma live com algum conteúdo relevante, né? Para a gente aprender, né? Melhorar nossa consciência aqui, ó, Patrícia, sobre nossa saúde. O álcool, como é, Patrícia? O álcool é a droga mais nociva de todas que existe no mundo. É verdade. E todo mundo toma, né? Mas quer que eu te diga, Patrícia? A cola é pior, viu? Tome pinga, mas não tome cola. Pior que a gente nem sabe tudo que tem ali dentro, né? Não sabe nem tudo que tem ali dentro. Imagina, né? E aí, gente, o que é que tem aí de mais? Alguma pergunta a mais, pessoal? Então, a gente cuida do intestino, diminuindo a acidez, diminuindo o açúcar, né? Tendo as bactérias boas lá no intestino, né? Tendo a fibra para alimentar as bactérias. Uma receita bem legal para você ter uma boa saúde intestinal. Primeiro, muitas folhas, muito verde. E verde croque, viu? Quanto mais cozido os vegetais, menos nutrientes tem e menos fibra. Por exemplo, comam aí o brócolis o mais crua possível. Onde entra o exercício físico nessa história? Boa pergunta, Karina. Gente, nós somos o que comemos e o que fazemos, tá? Eu digo que o Criador, ele fez o nosso corpo para a gente fazer atividade física, certo? Então, nada substitui o exercício físico, né? O exercício físico, ele vai entrar justamente na saúde dos nossos músculos, certo? A gente precisa de ter tônus muscular, precisa. Se você não tem tônus muscular, você vai ter inflamações nos tendões. Vem as ites da vida, tendinite, bursite, tudo isso, por conta de uma falta de saúde no músculo. Quando o músculo ele não é utilizado, ele entra em desuso, ele perde a saúde dele. E aí, se ele perde a saúde dele, se ele perde o tônus, nós vamos estar sobrecarregando os nossos tendões, as nossas bursas, e aí vem os dodói nas articulações, tá? O probiótico pode tomar por tempo indeterminado, todos os dias, gente. Acabou essa história, tem gente lá que eu digo, você tem problema de acne, eu vou passar para você um probiótico. Mas eu faço cocôzinho todos os dias. E eu digo, você faz quantas vezes? Eu faço um só. Então, você não tem saúde intestinal. Certo? Para você ter um bom cocôzinho, você pode, sim, tomar probiótico, sim. Aí tem que ter cuidado, né? Para a gente entender quanto, porque tem a dosagem. Por exemplo, a da Nutrilite são 10 milhões, não é isso, Ale? 10 bilhões. Exato. 10 bilhões. Perdão, milhões não, bilhões. Bilhões. E, às vezes, isso é muito para você. Por exemplo, se você tomar um probiótico e você tem uma diarreia, não se assuste, gente. É porque aquela dosagem, ela está muito para você. E aí, o que é que eu digo? Se eu passar um probiótico e aí você tiver uma diarreia, você começa dosando. Você pode tomar um dia sim, um dia não. E aí você vai ver que o organismo ele vai aceitar. Tá? Porque, às vezes, a quantidade de cepa é grande para você. Por quanto tempo podemos fazer o uso dos probióticos? Todos os dias. Ou vai depender de quanto, né? Qual é a dosagem. Certo? E o tipo também, né? Às vezes, você está precisando daquela cepa. Você está precisando de outra cepa. Gente, para vocês, obrigada massa. Aí pela oportunidade. Foi massa. Que ajudado parabéns, aí. Cláudia. Eu que agradeço vocês, gente. Vamos abrir aqui o som. Valeu, Claudinha. Falar. Obrigado aí pelo aceitar o convite da gente. Não, eu que agradeço, Roberto. Tamo junto. Então, vamos lá, gente. Agora vamos todo mundo se nutrir aí com o Nutrilite, que eu estou amando os produtos. Gratidão aí. Eu estou aqui cheia de
produto, gente, ó. Beijão para É bom vocês. a gente saber como se cuidar melhor, né? É muito bom a gente ter essa consciência, né? Tantas doenças que a gente nem sabia que vinha do intestino, né? Então foi muito esclarecedor, Cláudia. Muito obrigada. Foi Tá bom, show. gente. Boa noite para vocês. Um Boa cheiro bem noite. grande em todo mundo. E boa saúde intestinal. Boa noite.